E vamos iniciar agora o painel O impacto da inteligência artificial para a democracia e as eleições e os desafios para o marketing político. Convidamos ao palco os participantes deste painel: Alexandre Gibotti, diretor executivo da ABAP, Gil Giardelli, professor global, escritor. Ele apresenta o programa O Imponderável na Record News. Se acomodem, por gentileza. Paula Bernardelli, especialista em Direito Público e Eleitoral, representante da Abradep. E a associada e secretária-geral do CAMP, Gil Castilho. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Quem que já estava aqui antes do nosso painel começar? Levanta a mão. Então vamos começar logo, né? Porque vocês estão ansiosos, né? Eu estou muito feliz de ver várias pessoas, vários amigos, vários colegas de trabalho nesse momento aqui, que é tão importante para a democracia, para debater democracia. Então, vamos lá. Eu tenho a honra de estar aqui hoje com 3 pessoas que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais o papel da inteligência artificial e, principalmente, né, toda essa questão que nós estamos vivendo hoje, da aplicabilidade dela em todas as áreas e do impacto que ela tem, já está tendo nos processos democráticos e o quanto vai impactar isso na nossa profissão. Então, eu trouxe feras aqui, né, que já foram apresentados: o Gibotti, da ABAP, a Paula, da Abradep, e o Gil Giardelli, que é um grande influenciador, pesquisador da área de tecnologia. E eu queria começar fazendo uma pequena introdução, né? Em 1995, o Bill Gates ele enviou uma carta para todos os funcionários da Microsoft, falando da importância da internet que estava surgindo naquele momento. E ele citou nessa carta, a internet era uma maré que vinha como um divisor de águas para toda a sociedade. O atual CEO da Microsoft, se referindo a essa carta de 1995, ele disse que a inteligência artificial é um maremoto que chega para mudar a sociedade. E aí, com essa introdução, eu queria perguntar e começar com o Gil Giardelli, que tem um programa específico, né, na Record News sobre a questão da tecnologia e da inovação. Como é que você enxerga aí essa fala do CEO da Microsoft? Obrigado, Gil, uma honra. Gibotti, obrigado, prazer. Nós estamos vivendo o que é chamado do verão da inteligência artificial, o termo criado no documento em 1955, agora com o conceito de redes neurais, né, de machine learning. A gente está realmente vivendo esse verão da inteligência artificial, que a gente pode chamar de Web 3. Junto com a Web 3 vem a inteligência artificial, a tokenização, vem uma série de fatores que podem ajudar as democracias. Por exemplo, no caso da tokenização, já existem vários testes. Hoje nós poderíamos fazer votações utilizando o nosso celular, usando token, usando blockchain, para fazer algum tipo de consulta pública. Se a gente está maduro para isso ou não, isso é um outro debate. Mas como sociedade científica, sim. E o que chamou a atenção, para passar de pano de fundo para os meus amigos, na semana retrasada em Genebra, teve a primeira conferência de uma agência da ONU, Agência de Tecnologia Internacional, foi em Genebra, e eles convidaram 9 robôs com inteligências artificiais bastante profundas, né? E uma delas, que foi a Sofia, foi questionada se ela poderia ser uma melhor política. E ela, com muita sinceridade, isso está gravado, né, disse que sim, porque ela tomaria decisões totalmente baseadas em dados na era preditiva. E aí fica um debate que a política é só a era preditiva. Então, estamos vivendo um momento fantástico de uma nova humanidade. Nossa, esse questionamento, assim, ele é fantástico, né? Para a gente poder entender essa diferença, inclusive, da criatividade que o ser humano tem, né? Do poder criativo do ser humano
em relação aí à inteligência artificial, que, na verdade, é uma grande análise de dados que consegue materializar hoje, né? A inteligência artificial generativa consegue materializar coisas, né? E aí eu queria falar um pouquinho com a Paula sobre o nosso momento e principalmente a questão brasileira. Nós estamos aqui discutindo, debatendo inteligência artificial num congresso da área digital, não é? E a nossa legislação, ela é uma legislação que não acompanha sequer a internet 1.0 ainda, eu acredito, né? Porque quando você pega a lei eleitoral, né? Vários de nós aqui acho que já passaram por isso. Quando você pega a legislação eleitoral e ali está escrito que é proibido usar computação gráfica, né? Qual é a noção de computação gráfica hoje? O que significa isso? Então, Paula, como é que a gente quebra essa bolha, vence esses desafios? Obrigada, Gil. Boa noite. Eu diria, na verdade, que a legislação eleitoral ela não acompanha a velocidade da criatividade humana. Assim. A gente tem uma série de regras que regulam ali as propagandas eleitorais, o discurso eleitoral, o discurso político, o discurso institucional, e essas regras não dão conta do que esses agentes públicos e políticos dão conta de inventar, sem qualquer tecnologia envolvida. Quando a gente vai pensar nas tecnologias que vêm fazer parte, inteligência artificial, na computação gráfica, o que quer que a gente entenda por ela hoje, que vem complementar a conformação desses discursos, de fato, é muito difícil que o legislador acompanhe a velocidade em que isso se desenvolve, né, em que isso acontece. A gente tem um processo legislativo que, por definição, é mais lento, de fato, ele precisa ser mais lento para que seja efetivamente democrático. A democracia tem seu tempo e a tecnologia tem o seu tempo. E, às vezes, o tempo da tecnologia atropela o tempo da democracia. E eu acho que esse vai ser o nosso grande embate. E a legislação, por não dar conta disso, os debates que surgem no judiciário acabam sendo muito principiológicos, no sentido de pensar quais são os princípios que têm que nortear a nossa democracia. E um princípio assim, muito relevante do direito eleitoral e do direito político em geral é um princípio que é chamado de autenticidade. Autenticidade do voto, então o eleitor, ao ser convencido do voto, precisa fazer isso de forma autêntica, com uma liberdade máxima de pensamento. Autenticidade dos discursos, dos agentes que fazem parte daquilo. Então a discussão vai caminhando por essa questão principiológica. Mais do que se um robô é um melhor gestor ou não, a pergunta vai ser, é autêntico para a nossa democracia que um robô seja um gestor? Isso é autêntico como os nossos princípios enquanto sociedade, da sociedade que a gente quer formar? E a discussão vai para esse lado principiológico, que o direito também não dá conta. A gente vai precisar de muita ajuda das pessoas, da tecnologia, do marketing, para construir essas concepções e levar essas concepções ao judiciário e ao legislativo. Muito bem, excelente a exposição dessa dicotomia que existe entre a sociedade, a tecnologia, o marketing político e o direito, né? E aí, eu queria perguntar para o Gibotti, o que você acrescenta nesse raciocínio para a gente? Gil, primeiramente agradecer o convite do Camp, rever meu grande amigo Gil e conhecer a Paula hoje. Eu quero pegar um pedacinho do Bill Gates com um pedacinho do Gil, que é... Acho que todos acompanharam que surgiu um filme novo, Oppenheimer, que discute a energia atômica. Eu acho que a gente está num momento que a gente está discutindo como é que a gente vai armazenar e controlar esse plutônio, esse urânio chamado inteligência artificial. A tecnologia, ela avança, os pesquisadores estão a todo vapor, tem gente com medo, tem gente apostando tudo, do mesmo jeito que fizeram com nuclear, plutoniana, uraniana. Então, aqui, eu acho que é um aprendizado da humanidade. Da mesma forma que nós construímos, no passado, mecanismos de controle, de regras, de vistorias, auditorias, em toda e qualquer manifestação ou processamento de urânio e plutônio,
nós vamos ter que criar algum mecanismo de controle para a inteligência artificial. Seja ele pelas bases computacionais, Gil, ou seja, quando você tiver uma base computacional muito vigorosa, capaz realmente de criar uma inteligência artificial assustadora, como você está relatando, isso precisa ter algum tipo de controle. Ou reportar esse controle, do mesmo jeito que a comunidade internacional o faz com qualquer país do mundo que decida enriquecer urânio ou enriquecer plutônio. Então, eu acho que a gente vai ter que avançar por esse caminho. E também concordo muito com Paula, no sentido de que as regras eleitorais vão sempre estar atrás das evoluções tecnológicas. Isso não é um demérito, porque o processo eleitoral ele tem sido evolutivo, por mais que as pessoas tenham críticas ideológicas ou não à atuação do TSE, nós mostramos sim nas últimas eleições que nós temos vigor, temos alcance, temos pulso. Escapou muita coisa, mas conseguimos ser rigorosos. Então, eu acho que tem muito trabalho pela frente, e tem uma palavra mágica nesse trabalho, Gil e Paula, que é colaborativo. Então, todos os sabidos do judiciário vão ter que se juntar com os sabidos da tecnologia e juntarmos os sabidos do bem, porque nós vamos ter um enfrentamento duro, principalmente agora já nas eleições para as prefeituras do ano que vem. Gibotti, excelente o que você falou, até porque eu queria pontuar aqui e lembrar até de uma conversa que nós estávamos tendo aqui bem enquanto esperávamos aqui a tecnologia funcionar, né? E para até pontuar essa questão, eu vou até ler aqui, porque tem uma frase do Pierre Levy, que para mim é uma das pessoas assim mais lúcidas dentro desse processo de pesquisa, né? Filósofo Pierre Levy, ele deu uma entrevista para o El País, e para eu não errar a frase, eu vou ler aqui. Ele disse o seguinte: muitos não acreditam, mas já éramos muito maus antes da internet. Desde o momento em que a linguagem, a mentira e manipulação. E aí, a gente vem agora num processo extremamente rápido, né, de fabricação, por exemplo, de fake news ou de deepfakes. E aí eu vou engatar aqui no Gibotti ainda, porque eu me lembro que o Gibotti, na época da Abrad, né, foi a pessoa que primeiro lançou essa discussão de boas práticas no marketing político digital. Fizeram até uma cartilha sobre isso, né, Gibotti? Comenta com a gente um pouquinho. Que bom que você lembrou disso, Gil, porque foi nós estamos falando de 2015, ou seja, são antes das eleições para a prefeitura de Dória, que a gente tinha bastante receio. Tinha acontecido o primeiro embate Aécio-Dilma, e, na época, eu era o diretor executivo da Associação Brasileira das Agências Digitais. E eu tinha muito receio que os nossos associados comprometessem seus CPFs e seus CNPJs com campanhas difamatórias, né? Então, eu usava duas expressões com os meus associados. Eu falava: não faça nada que sua mãe se envergonhe. Você não é galo de briga digital, ou seja, não aceite que um candidato fique no seu ombro e, como um demôniozinho, falando assim: isso, faz bem malvado mesmo, isso, ataca ele, ataca a mulher dele, ataca as filhas dele. Ou seja, eu tinha muito receio, porque eram todos muito jovens, então, e muitos inexperientes na política, com o sonho dourado de ganhar muito dinheiro com marketing político. Felizmente, a cartilha foi talvez a primeira cartilha no mundo que criou ética nas condutas das agências em campanhas eleitorais. E a gente partia de um princípio muito simples. Você, como empresa, você atende qual marca de automóvel? Você atende a Fiat? Ok. Você atendendo a Fiat, te dá o direito de falar que os outros carros são uma porcaria, não funcionam, de você atacar os outros carros? Então, o princípio era o mesmo, que envolve candidatos.
O fato de você estar trabalhando para o candidato A não te dá o direito de você atacar o candidato B. Então, foi bom você ter lembrado disso, foi uma experiência muito rica. Obrigado, Gil. Continuando nessa linha aí, Gil, o que você teria para comentar sobre essa questão, né? Nós sempre fomos maus, muito antes da internet. Como é que a gente resolve essa situação? Eu acho que nós estamos vivendo a era de ouro da humanidade. A gente tem que combater a progressofobia. E se você pegar dados do mundo, nunca se teve tão bem em qualquer dado. Mas sobre a inteligência artificial, quando eu falo sobre uma democracia preditiva, vou colocar aqui 2 exemplos, tá? Primeiro, qualquer um de vocês pode fazer esse teste, chama Moral Machine, do MIT. Já são 20 milhões de pessoas. E você tem que fazer escolhas, porque quando os carros autônomos, que já é uma realidade em várias partes do mundo, estiverem nas ruas, 92% dos acidentes não vão acontecer mais. Dito isso, 8% vão acontecer. E a máquina te pergunta, você tem que escolher entre um casal com 20 anos, no auge da vida, e um casal que a visão de máquina entendeu que é octogenário. Quem que você escolhe? Digamos que você escolha o casal de 20 anos. A ferramenta diz para você, a inteligência artificial. Você se colocou na empatia, se pode ser seu avô, sua avó ou você. Então, são dilemas morais que nós vamos ter. E aí, no marketing político, qual é o maior dilema moral hoje? Acabou de ser multado uma startup unicórnio na Inglaterra. Startups unicórnios são aquelas que valem $1 bilhão. Ela tem mais de 200 avatares, né, de inteligência sintética, que vai desde o Papai Noel até um executivo. Só que um grupo de políticos de vários países estão pegando esses avatares para fazer campanhas, para fazer deep fake news. E aí o governo britânico falou, que é um governo liberal, falou, olha, precisa parar, porque você perdeu o controle. Você criou esses avatares, então nós vamos ter que ter essa união entre o melhor do pensamento humano, humanista, o direito, mas a tecnologia vai ter que estar correndo atrás, porque senão a gente vai ter os deep fakes de vídeos que qualquer um aqui pode ser colocado numa situação constrangedora. Muito bem, então eu sigo com a Paula aí sobre exatamente esse tema, né? Como é que você gostaria de complementar para a gente sobre essa questão? Assim, respondendo à pergunta que você fez inicialmente, se sempre fomos maus, eu acho que sempre fomos complexos, né? Sempre fomos confusos e complexos, talvez. E aí, falando do que eu sei, para não falar bobagem, falando de direito eleitoral, a gente sempre teve uma percepção, assim, no direito eleitoral, pelo menos desde que eu comecei a estudar direito eleitoral lá no início da faculdade, de que a próxima eleição seria a eleição da internet. Era o que se falava. A próxima eleição é a eleição da internet. E aí a gente chegou em 2016, inclusive, que acho que foi a grande eleição da internet. A internet estava presente nas eleições anteriores, mas não com a força que ela veio, né, decisória de resultados de campanha, como foi em 2016. Tanto que tivemos várias grandes eleições, inclusive em São Paulo, com um resultado muito imprevisível, porque os resultados não contavam com essa força da internet. Então a gente passou ali pelo menos uns 10 anos falando a próxima eleição é a eleição da internet, e quando a eleição da internet chegou, a gente não soube o que fazer com isso. A gente ficou, né, perdido, a legislação não dava conta, o judiciário não dava conta, não entendia o que fazer com aquilo. E a verdade é que a gente só consegue pensar no que fazer depois que a coisa acontece mesmo. Depois que a coisa passa, a gente consegue pensar como a gente resolve esses problemas. Justamente porque, volto a insistir, a gente está falando de uma democracia. Eu não tenho como, por lei, determinar que determinadas coisas são proibidas a priori, sem qualquer... Eu não posso proibir um discurso na internet. Eu não posso proibir determinadas ferramentas, porque a internet faz parte da vida. Então, como a gente controla essa complexidade humana nesse ambiente que é tão pulverizado? É mais fácil fazer isso quando eu estou falando de um canal de comunicação único. Quando eu estou falando de um canal absolutamente pulverizado como a internet, esse controle judicial, esse controle legal daquilo fica, de fato, muito mais difícil. E aí, sim, a gente entra nesses importantes trabalhos de cartilhas de boas práticas nesses ambientes, né? A gente, como sociedade, a gente também tem, às vezes, uma mania, quando a gente critica a legislação eleitoral por não dar conta, de achar que a legislação tem que dar conta de tudo. E Carlos Drummond de Andrade já dizia, né, que as leis não bastam, porque os lírios não nascem das leis. A gente não vai construir boas práticas de internet, boas práticas de marketing político, porque a lei eleitoral mandou. A lei eleitoral vai ter que dar conta dos excessos que prejudicam a autenticidade das eleições.
Mas a boa prática de uma democracia não vai nascer de um texto legislativo, eu não tenho a menor dúvida disso. Olha, interessantíssimo, porque também o próprio Pierre Levy, ele questiona muito essa questão de regulação, censura e formação, né? Qual é a saída que nós temos aí em Gibote? Formação, né? Porque a regulação e a censura, elas têm um limite ali muito tênue, né? Como é que a gente procede? Gil e colegas, eu não tenho uma resposta boa para vocês. Vai ser horrível. As eleições do ano que vem vão ser horríveis. O ser humano, ele tem nuances de maldade e até de perversidade. E eu acho que a gente vai ter uma eleição horrorosa. Tudo que o Gil está falando do ponto de vista de tecnologia, pela ganância e pela obsessão pelo poder, eu vou usar todas as ferramentas possíveis para ganhar essa eleição, mesmo que tenha que fazer deepfake do meu adversário, desde que eu tenha que manipular a voz dele, desde que eu tenha que construir fotos denegrindo a família dele. Desculpa a expressão, foda-se. Eu quero ganhar essa merda dessa eleição. Como é que para isso? Para com vocês, do marketing político. Isso eu não faço. Esse tipo de ataque eu não faço. Para com os nossos amigos da Abrad, das agências digitais. Não, esse desenho eu não faço. Então, aquilo que eu falei anteriormente sobre se envergonhar perante a sua mãe ou os seus filhos, continua válido. Continua válido. Vai depender da nossa consciência. Não, isso eu não faço. Eu me lembro, Gil, que quando nós lançamos a cartilha, o estrategista digital da candidata do Rio Grande do Sul, depois senadora Amélia, como é que era? Amélia, do Rio Grande do Sul. Na reta final, ela foi instigada pelos seus estrategistas a falar, eles estão nos atacando desonestamente, nós vamos revidar? Não, eu posso perder, mas eu vou perder honestamente. Então, é da decisão do ser humano querer ser bom, querer ser mal, querer ser perverso, malvado e assim por diante. Então, e essa empatia, por mais dados, né, que a inteligência artificial consiga processar, ela depende do ser humano, né? E aí, a gente está vivendo hoje a era, né, dos espaços de poder baseado na psicopolítica, né? E essa psicopolítica, ela tem a ver com neuromarketing, tem a ver com dados pessoais, coletas de dados pessoais e gamificação de controle. Quer dizer, se nós não estivermos muito atualizados, inclusive em termos de gamificação, como é que a gente vai enfrentar essas eleições e tentar fazer isso da maneira justa, né? Os meios de comunicação de massa, lá no início do século XX, quando eles chegaram, eles foram usados tanto para o bem quanto para o mal, né? Grandes regimes ditatoriais, né? Fascismo, nazismo e tudo mais, usavam muito os meios de comunicação. A gente aprende isso lá no beabá do marketing político, né? Então, essa questão ela é muito importante, a questão de conciliar educação e conciliar a questão legislativa. Gil, como é que você enxerga isso? Existe hoje uma mudança de poder, a gente está vivendo o século asiático, não temos as provas, mas existem grandes evidências que hoje Rússia e China estão muito unidas numa cyberguerra. E o que eles mais querem com o Ocidente, isso sem ter declarações, é a nossa divisão. Uma democracia, ela funciona quando as pessoas respeitam o resultado. E como eu vi quando eu fiz meus trabalhos nos Estados Unidos, é assim, ganhou esse presidente. Não era o que eu gostaria, mas ele é o meu presidente. Hoje não existe isso mais lá e não existe mais isso aqui. Então, quando você começa a analisar sobre grandes dados, sobre essa cyberguerra que está acontecendo, ela quer realmente essa divisão do Ocidente. E aí a gente tem que entender, entra em filosofia, que é muito importante. Nós somos mais socratianos, temos valores gregos, judaicos, romanos, né? E eles são a arte da guerra. Então, o soft power, que foi muito usado na Guerra Fria, agora ele está no ambiente digital. Então, com a computação quântica, com os supercomputadores, a gente vai ter que ter outros processos para defender a nossa democracia. E o principal ponto podemos quebrar o pau antes da eleição no sentido educado, mas não se dá para ter a divisão que está tendo hoje. E aí entra na minha área,
que é da inteligência artificial e da inovação, uma democracia só floresce, ou qualquer projeto, quando de ideias opostas é que nasce a inovação. E agora, eu votei diferente de você, nós não somos mais amigos. Então, tudo indica, são muitos estudos, que tudo isso tem um porquê e está sendo manipulado. Então, fica aqui esses profissionais da gente... É bom o embate político, mas não do jeito que está. Muito bom. Eu passo aí para a Paula complementar a fala do Gil. O que você acha, né, da visão do Gibote, da visão do Gil, e qual que é a tua visão baseada no direito? Eu acredito que essas questões, como eu falei na minha fala inicial, no direito, elas vão acabar sendo discutidas de uma forma muito principiológica. O direito não dá conta da vida. A gente vai discutir o que a gente quer como sociedade independente, e depois o segundo passo é discutir quais regras vão nos ajudar a chegar lá. Mas a gente vai ter primeiro uma discussão muito principiológica mesmo, assim, de quais são os nossos objetivos enquanto sociedade, né, enquanto coletivo, para depois a gente estabelecer as regras do jogo. A gente teve essa discussão em grandes pontos, em grandes decisões sobre a nossa democracia já. Quando a gente discutiu na história da nossa democracia se o voto seria obrigatório ou não seria obrigatório, isso não foi muito baseado em questões concretas, foi baseado em questões principiológicas da nossa sociedade, de quem seria o grupo que seria afastado da democracia se o voto não fosse obrigatório. E eu acho que a gente vai entrar em discussões muito parecidas quando a gente for pensar nesses princípios que vão reger as regras democráticas do marketing político, do marketing eleitoral, agora com essas novas tecnologias, que quem é o grupo que é atingido com isso? Quando a gente tem uma estratégia de marketing político, uma estratégia de marketing eleitoral na internet, que não respeita limites éticos, não respeita esse básico de uma convivência social, qual é o grupo que está se manipulando com isso? As pessoas que são mais manipuladas, eu não estou querendo criar assim, uma divisão de pessoas que são mais esclarecidas ou menos esclarecidas, mas o fato é que a gente tem uma diferença muito grande de alfabetização digital no país. E isso casa com a nossa diferença muito grande de classes sociais no país. Então, pessoas com um menor índice de alfabetização digital têm mais facilidade de serem manipuladas por essas estratégias. Então, quando a gente não para pensar, não é só uma questão de liberdade de o que uma campanha pode fazer ou não, de liberdade de discurso, quais grupos eu excluo de uma democracia autêntica, quais grupos eu excluo de um debate genuíno sobre a política e sobre a democracia, quando eu permito o uso dessas estratégias. Então, a discussão vai ser quase filosófica mesmo, de qual é a sociedade que nós queremos ser. Para além da questão objetiva, para além de isso pode ou isso não pode, a tecnologia está aí, a tecnologia não está aí. A discussão é quem eu estou excluindo, quem eu estou manipulando com isso, quem é o alvo dessa artimanha específica, e é correto construir uma democracia excluindo e tirando novamente um grupo social que historicamente já é excluído da nossa democracia e não tem sido bons resultados que temos atingido com isso. Então, a minha percepção continua sendo essa, assim, que a gente não tem, a gente obviamente teremos legislações, teremos regras objetivas sobre isso, precisamos ter, mas o debate mais importante no direito vai ter que ser coletivo, vai ter que ser todo mundo junto, no Supremo, no Legislativo, nos espaços de poder onde temos acesso, construindo a noção de sociedade política, de sociedade democrática que a gente quer ter a partir disso. Excelente. E... você quer falar, Gibote? Fala aí. Eu quero já entrar no lado prático que a doutora entrou aqui, né? Do ponto de vista do direito, nós temos um cenário muito favorável, por 3 motivos. Ministro Barroso, que assume na próxima semana a presidência do STF, foi o ex-chefe do TSE. Xandão, que continua no TSE, mostrou que sabe pilotar aquela máquina. E temos um terceiro grupo muito interessante trabalhando no Senado, que é um grupo de trabalho de juristas dedicados a estudar inteligência artificial sob a liderança da doutora Laura Schertel. A doutora Laura Schertel sabe das coisas, importante para estrategistas políticos, campi, se aproximar desse grupo. É um grupo excessivamente de juristas. Então, eles precisam do nosso conhecimento de marketing
e propaganda, como também precisam do conhecimento da tecnologia para saber como desenhar melhor as regras. E aí tem uma coisa que importante e que eu acho que a gente vai fazer muito bem. A gente vai, de uma certa forma, entubar o nosso orgulho e adotar as regras europeias, principalmente as regras da Alemanha, para serem aplicadas no Brasil. Por que da Alemanha? A Alemanha foi o único país que conseguiu barrar os discursos de ódio e apoio a ideias e manifestações nazistas. E como conseguiu? Seu Google, senta aqui, você precisa contratar 2.500 caras, você precisa botar 5 bilhão de tecnologia, porque se eu pegar você veiculando qualquer coisa de nazista, a sua multa vai ser mais pesada do que isso. Então, esse foi meu último pedido ao Google do Brasil, no enfrentamento da lei das fake news. Eu virei para o Fábio Coelho, do Google, e falei, Fábio, desculpa, mas vai custar caro. Vocês precisam botar gente em português para ler e aplicar os filtros mais rigorosos de inteligência artificial que vocês têm, em português. Simples assim. Então, eu tinha falado, no momento anterior, eu tinha falado que as eleições do ano que vem seriam horríveis. Por outro lado, eu vejo, Paula, a nossa estrutura democrática, tecnológica e jurídica muito mais preparada para esse enfrentamento. Muito mais preparada. Que bom, né? Dar uma luz aí para a gente no fim do túnel, né? Tem alguns autores, inclusive, que eles dizem que o caminho seria, primeiro, investir em educação ordinária, em educação básica. Depois, segundo passo, em educação digital. Em terceiro passo, o estímulo ao pensamento crítico. Então, olha que trabalho gigantesco, e nós aqui que ajudamos a colocar pessoas no poder, qual a responsabilidade enorme que a gente tem dentro desses processos. A gente só tem 10 minutinhos para terminar o painel, e aí eu queria falar de um tema que todo mundo, que preocupa muita gente, vamos dizer assim. E eu gostei muito do tema, do termo que o Gil usou, como é que é? Tecnofobia, é isso? Nós temos que parar com a tecnofobia. Então, é mais ou menos isso, né? As empresas, as grandes empresas de tecnologia, elas já usam inteligência artificial há mais de 10 anos, há mais de uma década, né? O que acontece é que, recentemente, essa inteligência chegou na mão do usuário comum, que somos nós, né? As interfaces ficaram mais fáceis, e a gente começou a usar, a brincar aí de ChatGPT, né, e tudo mais, de Bard e tudo mais. Aí a gente escuta vê alguns anúncios na internet, às vezes, ou escuta algumas pessoas falarem que, poxa, legal, você joga lá e coloca o seu problema no ChatGPT e você já vai ter o seu planejamento de marketing prontinho, né? Parece uma piada, mas é verdade, eu já ouvi isso, já vi sobre isso. A gente não tem que entender a tecnologia, né? A gente tem que aprender a tecnologia, que a cada 6 meses é renovada, né? Em média. É isso mesmo? Vamos começar com a Paula agora. Você sabe que no direito a discussão vem perguntando se a tecnologia se isso vai substituir advogados, né? E eu espero que não, porque são muitas contas para pagar. Então, mas eu acho que isso que você falou faz muito sentido. A gente precisa aprender com a tecnologia. Isso significa que, se vem uma tecnologia que substitui uma parte do meu trabalho, não é possível que o trabalho se resuma àquilo, né? A gente tem... Eu acho que eu estou repetitiva na palavra autenticidade hoje. Mas acho que quando eu penso, pelo menos nas minhas reflexões sobre tecnologia e inteligência artificial, isso me vem muito à mente. Nós somos seres autênticos. E somos autênticos, em parte, porque somos errantes, porque, além de interpretar dados, às vezes fazemos isso de forma errada, diferente da tecnologia. Então, acho que essa autenticidade ela vai ter que estar... Ela talvez seja o que a gente tem que proteger, porque ela é o que nós temos de mais humano frente a essas tecnologias que vêm.
uma tecnologia talvez possa, de fato, conduzir uma campanha de marketing político, mas eu não sei se ela vai fazer isso seguindo uma cartilha de princípios éticos que nós autenticamente decidimos seguir. Então, talvez essa seja a nossa humanidade vai nos salvar. Eu quero aproveitar, ela deu um gancho aqui muito interessante, que é o seguinte, já entrando no campo das agências de publicidade, há uns 30, 40 anos atrás, a massa de tomate Et, que continua líder de vendas de massa de tomate no país, chamou um grande publicitário chamado Ennio Mainardi. Ennio, nós precisamos reinventar a lata da massa de tomate Et. O que o Ennio fez? Ele botou um elefante verde, o Jotalhão, como garoto propaganda da Et, e é um baita sucesso até hoje. Ô Mônica, abrace o elefante, beije-lhe bastante, você vai adorar. Então, se você pegar qualquer inteligência artificial e falar, me reinvente a embalagem da minha massa de tomate, eu aposto $1 bilhão que ela não chegaria com um elefante verde. Então, esse é um desafio criativo que a gente tem, que dificilmente a inteligência artificial vai conseguir esse grau de sofisticação humana, sensível, sacada. Inteligência artificial não tem sacada. E já no exercício criativo também, e aí envolvendo os amigos do marketing político, nas eleições de 2018, eu procurei meus amigos criativos de agências de publicidade para que eles abrissem o lado Darth Vader deles para a campanha. Se você tivesse que fazer uma campanha muito malvada para as eleições, utilizando as novas ferramentas digitais, o que você faria? E veio Gil, na linha de gamificação que você sugeriu, né? Um criativo inventou um game chamado Temers. Temer com Z no final, em búlgaro. Nessa época, o Temer ainda estava taxiando para saber se ele sairia ou não candidato. E o objetivo do game era botar o Temers, um bonequinho com a cara do Temer, na cadeia, em búlgaro. Lançado na plataforma do Google Play, na Bulgária. E eu cheguei para o diretor do Google Brasil e falei assim, quanto tempo você levaria para identificar e tirar esse game da plataforma? Ele falou, pelo menos uns 10 dias. Em 10 dias, imagine o estrago na imagem do Temer que já teria sido feito. Então, tem muita maldade criativa, dá para ser Darth Vader. Às vezes a gente gosta de fazer esse exercício, mas às vezes não dá para aplicar, né? Ele para no exercício criativo e a hora que ele entra na ética, a gente fala, opa, agora não. Esse é muito malvado. E aí, Gil, para a gente aproveitar os nossos minutos finais aqui, o que você tem a dizer sobre isso? Vou deixar, então... Primeiro ponto, observe a campanha de reeleição do Macron, que ele usou um calendoscópio, a sua equipe, seja de metaverso, seja de games. Eu acho que hoje todas as campanhas que mais souberam usar esse calendoscópio da comunicação foi a equipe dele na sua reeleição, que tudo indicava que ele perderia, né? E ele conseguiu despertar bem a geração Z. O outro ponto importante é olhar um pouquinho sobre essa geração TikTok. Eu tenho um estudo, não sei se vocês se lembram, quando o presidente, na época, Trump, ele estava acabando a história do Covid, e ele foi fazer o primeiro comício, e reservaram mais de 1 milhão de convites. E apareceram 6 mil pessoas. E aí um pesquisador, né, de Stanford foi atrás, e ele percebeu o quê? Esse grupo mais jovem da geração Z pegou o RG do pai e da mãe e cada um separou 2 convites. E perguntaram, fizeram uma super pesquisa, quem quiser acesso me manda uma mensagem. Uma menina responde assim, não é que eu goste do Biden, mas é que ele vai mexer com a minha comunidade e eu prefiro apoiar aquele que não vai mexer com o meu amigo que está aqui diferente. Que depois não aconteceu isso. E nós estamos ali no TikTok não só dançando, a gente discute política do nosso jeito. Isso é chamado, o que a gente chama, aprender com os iguais. Então, a gente não pode ignorar essas gerações que estão aprendendo em outros locais. O segundo ponto é, o petróleo dessa nova era não são os dados, é a criatividade. Nem todo mundo é inovador,
mas todo mundo tem que ser criativo. E aí a criatividade da força mental, corpo-são, mente-são, maçã, a criatividade transformacional. Então isso é importante nesse tempo de inteligência artificial, que eu concordo que nunca iria fazer o elefante. E o outro ponto vejam o que está acontecendo na Sociedade de Estudos do Futuro em Paris e na Sociedade Artificial no Canadá. A Sociedade Artificial são profissionais de todas as áreas, mas baseadas em superalgoritmos. A gente consegue entender o que vai acontecer no mundo com 96% de assertividade nos últimos 30 anos. Não pode usar para política, mas você consegue entender o que vai ser o grande debate daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, daqui a 6 anos. E eu acho que existe uma desconexão, e a gente tem que ser realista, entre o que se promete e o que está se precisando ali. E aí usar a inteligência artificial. E por último, eu fiz um infográfico a gente testou mais de 800 ferramentas, tem ferramenta de voz, de 3D, abre um bom vinho, vai experimentando e pedindo para criar. Não vai substituir o trabalho de vocês, mas vai dar bastante tempo para vocês pensarem em coisas melhores. Gente, que delícia de painel. A gente só tem 1 minuto e 15 segundos para encerrar, mas eu ficaria aqui batendo papo com vocês a noite toda, né? Eu não sei se vocês também, mas eu realmente... E aí fico muito feliz de todos terem aceitado esse convite, porque essa é uma discussão muito importante, muito válida. E eu queria ressaltar que o CAMP, ele tem um código de ética bastante pensado justamente nessas questões de defesa da democracia, e que nós temos aqui hoje como uma das pessoas premiadas, uma das instituições premiadas, o Grupo de Combate à Desinformação do TSE. Então, assim, já até adiantei aqui alguma coisa, mas isso é muito importante, porque é esse grupo, esse pensar coletivo realmente que vai fazer com que a gente consiga passar por essa transformação, por essa revolução, fazendo o nosso melhor. Eu acredito que seja isso. Gente, muitíssimo obrigada. Palmas para o pessoal. Não saiam daí que eu tenho um presentinho para vocês. Gente, agora vamos começar o prêmio. E olha, o que vale na vida é ter amigos e amigos inteligentes, viu? Obrigada, Gil.